Poderia perguntar para o Jorge se é normal espírito dizendo ser criança e dar comunicação nas mediúnicas? Já ouvi dizer que crianças são amparadas e não dão comunicação. O que você acha? O que está certo, no caso? Ó, não é muito típico que crianças deem comunicação, porque há naturalmente um processo de retomada da condição espiritual de cada um. Então, existem muitas entidades que desencarnam bastante jovens e que, em função de serem espíritos que vêm reencarnando há bastante tempo, automaticamente retornam à condição adulta e tocam suas vidas. Isso é absolutamente comum. É o mais esperado para acontecer. Mas os espíritos são particularmente diferentes uns dos outros, nem todos são iguais. No livro Libertação existe a história lá, acho que é no capítulo 7, não estou lembrado do capítulo, mas em que ocorre uma entidade que está desencarnada já tem bastante tempo, e ela continua se apresentando como um feto, arrastando uma placenta. Por que ela não voltou para a idade adulta? Porque ela tem interesse em se manter assim para impingir culpa na sua mãe. Então, existem certas entidades que, em função de uma história que ela possui, ela permanece como criança. Não é o esperado. Não são entidades em condição de equilíbrio. Se ela desencarnou e ela continua como criança, é possível, mas não é o esperado. Se ela se mantém assim, qual é o trauma que esse espírito traz? O que foi que aconteceu que bloqueou nele a memória e o impede de voltar à condição de adulto? Eles são, portanto, entidades que precisam de atendimento. A gente não pode dizer assim, não existe criança. Tem. Existem espíritos que ainda estão em processo de adaptação, que ainda estão se refazendo. Há entidades que partem muito cedo para o mundo espiritual e não têm o amadurecimento espiritual para o que está acontecendo. Ele se acha criança. Não é tão comum a gente desencarnar e não lembrar a encarnação anterior. Ora, se eu desencarno com a idade que tenho e tenho dificuldade de lembrar a minha encarnação anterior, por que eu não teria se eu desencarnasse com 3, 4 anos? Então, o esperado é que a gente rapidamente se coloque como adulto, mas é lógico que existirão espíritos que, pelas suas fragilidades, terão dificuldade de lembrar e no mundo espiritual serão tratados como criança e farão um trabalho com que eles se desenvolvam. Então, você tem aí, fundamentalmente, duas circunstâncias. Os que se fazem crianças intencionalmente por conta dos processos que elas possuem, de culpabilização, de se mostrar como crianças para impingir culpa, e os que são assim acontecidos por um processo reflexo. Eu não tenho nem compreensão do que acontece comigo. Então eu acabo me apresentando como criança porque eu nem sei que sou uma alma imortal ainda. Eu estou esquecido de todas essas questões que a vida oferece para todos nós.